Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao painel de hoje, Gestão das Emoções no Trabalho, que faz parte da programação do movimento Maio Humanizado pela Humanização no Trabalho. Meu nome é Érica Ferreira e terei o prazer de mediar essa conversa com as nossas convidadas mais que especiais, Graciete Correia e Dani Carmo. Ontem nós tivemos um bate-papo de alinhamento, nos conhecemos através de uma videochamada, e eu gostaria que vocês expusesse agora um pouco de toda essa experiência de vocês na área de recursos humanos, gestão de pessoas. Quem começa? Quer começar, Dani? Estamos te ouvindo. Não Pode estamos te começar, ouvindo. sim. Vou começar. Tá. Ok. Boa noite, gente. Que prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo movimentar, né, esse maio humanizado de uma forma tão linda, tão deliciosa, que é falar de emoções, que é falar de humanização, né? Érica, eu atuo em recursos humanos há mais de 30 anos, né? Eu me considero assim bem generalista até algum tempo atrás, e hoje eu me considero uma especialista em gestão da mudança, em gestão da cultura, e cada vez mais focada na liderança humanizada. Eu acredito fielmente que as organizações, elas merecem, né? Nem que podem, elas merecem agir de uma forma mais humanizada, que se os gestores, se os proprietários, se os executivos perceberem o quanto a produtividade aumenta quando as relações são mais saudáveis, mais humanizadas, mais respeitosas. Se eles perceberem o quanto a produtividade aumenta, isso, gente, o mundo vai ser perfeito. Mas Sim. Estamos no caminho. Hoje eu trabalho, eu sou de Belém do Pará, né? Sou de Belém do Pará, eu sou psicóloga, sou bacharel em psicologia, sou administradora, tenho alguns MBAs, estou fazendo um mestrado também em gestão de conhecimento, e hoje eu estou um gerente de gestão do maior hospital privado aqui do norte do país, é o único hospital certificado na JCI, um hospital assim muito renomado, e atuo também como advisor de negócios, ajudando empresas a fazer essa transformação cultural, principalmente em fusões e aquisições, e na preparação de herdeiros para as novas gerações. Muito obrigada, Gra. Então, a Gra tem uma expertise, assim, enorme, e eu amei esse nome, gerente de gente, né? Maravilhoso. Agora, Dani. Boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer muito esse convite, que é um assunto que eu sou apaixonada por falar, sobre emoções, sobre humanização. Durante muitos anos, o meu carro-chefe foi inteligência emocional, mas numa outra pegada, em que as empresas só queriam eliminar conflito, né? Não tinham essa visão de humanização no trabalho, né? Então, a minha carreira começou no Brasil. Minha graduação primeira foi administração, depois eu fiz a especialização em neurociência comportamental. Mas na época que eu fiz a primeira graduação, no Brasil, a gente, se quisesse lidar com gente, que é o que eu amo, pessoas, a gente tinha que ser psicóloga. E eu não era psicóloga. Então, eu acho o máximo quem é psicólogo, mas a minha pegada era resultado, administração, mas ao mesmo tempo gente. Então, como eu sou luso-brasileira, passei muito tempo em Portugal, quase 10 anos, e lá eu consegui fazer várias especializações, tanto dentro do mundo corporativo e trabalhando com pessoas, que é o que eu realmente sei fazer, gosto de fazer, pretendo continuar fazendo e me especializando cada vez mais. E agora aqui com vocês, a gente falar sobre a gestão das emoções no trabalho, num momento desse
em que a NR1 está aí pipocando, né? Então, prazer enorme falar sobre isso. E assim, num lugar de que a gente está sempre aprendendo e de que não tem uma receita, né? Não é como a gente falar sobre uma fórmula, sobre uma ciência exata, sobre um Excel, sobre pessoas. Então, esse lugar de empatia, de entender as pessoas, de saber que a gente vai precisar ter uma comunicação afetiva e efetiva, que a gente vai construir as relações com confiança, que a gente tem segurança psicológica, né? Que a gente tem uma segurança em ser quem a gente é, na autenticidade, para a gente poder ser criativo, solucionar problemas. Enfim, é um mundo de possibilidades quando a gente é ser humano, né? E respeita a outra pessoa como ser humano. Eu gosto muito da frase do Carl Jung, que diz que, antes de mais nada, é um ser humano falando com outro ser humano. Né? Então, seja assim, apenas ser humano. Né? Uhum. Você pode ter todos os conhecimentos, dominar tudo, mas antes de tudo, né, acima de tudo, somos humanos. E a Verusca fala muito, né, a Verusca, tô adiantando aqui, né, a Verusca Galvão é a idealizadora deste movimento, é a nossa professora do MBA que nos conectou nesses painéis maravilhosos, e a Verusca diz sempre, né, num mundo tão tecnológico, o que nos sobrou, o que nos restou, felizmente, é a nossa humanidade. Então, nós precisamos resgatar o que a gente tem de mais precioso, a nossa humanidade. O resto aí dá conta, mas as relações no centro, isso e a nenhuma vai conseguir, né, vencer. Então, o nosso movimento do Maio Humanizado é para chamar justamente para isso, para essa reflexão da importância da humanização nas relações. Se por muito tempo as organizações estiveram com aquela autoridade e aquele líder autoritário e funcionou, hoje não funciona mais, né? Então, a gente precisa colocar essa pauta que é urgente nas nossas relações de trabalho. Continuando aqui, o movimento Mais Humanizado nasceu para trazer consciência e soluções para o que está nos desumanizando no trabalho. Este é um dos vários painéis do mês. E os nossos encontros acontecem todas as terças, quartas e quintas, sempre às 20 horas, com debates e reflexões sobre essa humanização. A realização deste movimento é da Academia de Transformação Organizacional, que é uma das empresas da Verusca Galvão, que é a idealizadora. E contamos também com empresas que acreditam nessa causa, o Movimento Maio Humanizado e o Encontro Nacional pelo Maio Humanizado, que vai acontecer no final do mês, já estou dando spoiler, no final vou dar mais informações. Eles são movimentos sem fins lucrativos, então nós precisamos de patrocinadores e apoiadores para que esse movimento tão importante aconteça. E se sua empresa deseja apoiar essa iniciativa, acesse maiohumanizado.com.br e entre em contato conosco. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, LinkedIn e YouTube com o perfil @maiohumanizado. Agora vem a parte blogueira. Curte aqui para quem está no para quem está no YouTube. As pessoas que estão participando do painel também podem deixar as suas perguntas, podem deixar a sua contribuição. Compartilhe, marque e envie para as pessoas que precisam conhecer este movimento. Acabando o merchan, agora vamos para essa parte do nosso tema de hoje, que é a gestão das emoções no trabalho, né? Um tema tão importante. E eu quero falar um pouco da minha experiência também. Eu sou gestora ambiental, formada na Faculdade de Saúde Pública da USP, na parte Interface Saúde e Ambiente,
E no decorrer da minha vida, eu fiz a transição de carreira para terapias integrativas, e muitas pessoas me perguntam, né, o que que tem a ver a parte de meio ambiente? Eu trabalhei no mundo corporativo com ISO 14001, gestão de qualidade, gestão ambiental, o que que tem a ver sustentabilidade com terapias integrativas, e agora, após o MBA da Verusca, né, qual é a correlação dessas áreas? E eu falo tudo, porque sustentabilidade passa primeiro pela sustentabilidade humana. Então, para que a gente tenha um meio ambiente, um mundo sustentável, nós precisamos ter essa sustentabilidade humana, as tecnologias humanas, né, que a gente tanto fala. Então, eu consegui juntar essa parte de sustentabilidade, meio ambiente, com as questões humanas, que passam pelas terapias integrativas, que é essa parte das emoções, inteligência emocional, né? E o porquê desse tema, de tratar dessas questões de emoções no trabalho. A gente tinha uma apresentação, a gente não conseguiu passar, mas tudo tem um porquê, e tem um gráfico que saiu há 2 meses do Ministério da Previdência Social, mostrando o número, esse aumento gigantesco do aumento de afastamentos por questões de saúde mental. E de 2023 para 2024, teve um aumento de mais de 60% de afastamentos só por questões de saúde mental. Então, é esse alerta, esse chamado gritante. Em 2024, foram mais de 472 mil afastamentos. E não são números, são pessoas, né? Cada pessoa, quase 500 mil de pessoas afastadas, e a gente sabe que isso impacta não só a pessoa, como todo aquele ambiente familiar. E aí eu queria saber de vocês, né, dentro dessa gestão das emoções, dentro desse quadro que o Brasil se encontra sendo um dos países com maior número de burnout, de ansiedade, de depressão, como vocês lidam com isso no dia a dia? Vou começar com a Grace, que trabalha em hospitais, né? Então, como que é esse desafio de fazer essa gestão de gente dentro de um ambiente? A gente até tinha um gráfico de níveis de consciência do Dr. Hawkins, David Hawkins, que ele coloca o nível de consciência junto com uma emoção. Então, no nível da consciência que a gente está, a gente vai ter emoções que vão fluir ali, com aquela, como uma bioquímica, né? Então, para a Gra falar um pouco disso, e como a Dani também trabalha nos treinamentos dela, né, essa inteligência emocional dentro das empresas, como que é isso aqui no Brasil e também na Europa. Eu acho que é bem interessante falar dessas realidades. Verdade, Érica. Esse cenário, ele é muito real dentro de um hospital. Eu vivo isso diariamente. Eu comecei a trabalhar nesse hospital, para você ter uma ideia, no meio da pandemia, em plena pandemia. E eu fui para lá justamente para tratar das pessoas. Tá? Já existia toda uma estrutura de recursos humanos na empresa, mas a tensão do momento da pandemia foi tão grande, que eles precisaram de ajuda. E eu entrei justamente para cuidar de quem cuida. A gente usa muito esse termo lá, de cuidar de quem cuida. Por quê? Porque quem está no hospital, quem vai ao hospital, não vai porque quer, a não ser nós mulheres, quando vamos fazer uma cirurgia plástica, né, para ficarem mais bonitas, né? Mas fora isso, quando você vai para o hospital, você está atrás de alguma coisa para prolongar a sua vida, porque você está com algum problema, e normalmente você tem o paciente, você tem o acompanhante, a família do paciente. As emoções que circulam entre esses papéis, né, esses personagens, são muito fortes. Por quê? Porque imagina, eu sempre falo isso na ambientação. Trabalhar no hospital é trabalhar com propósito, porque independente da posição que você exerce, você está ali cuidando, você está ali a mercê e aos cuidados de alguém. Tudo que você faz é para alguém que você nem conhece. Então, você precisa tratar isso muito bem, tratar o seu interno e saber que aquilo ali é uma doação.
doação do teu tempo, da tua emoção. E aí vem o que a Érica está falando, como tratar isso no dia a dia. E infelizmente, vocês não estão tendo acesso ao gráfico, mas ela é real, porque à medida que você vai aumentando a sua consciência naquela relação, você vai administrando, podemos falar assim, administrando as suas emoções. Porque no auge, quando você chega com teu paciente, uma criança, um idoso, tua família, teu filho, passando mal, o acompanhante, ele quer que o mundo pare. Ele quer que todos os médicos do mundo estejam ali prontos para atendê-lo. Ele esquece que tem regras, que tem procedimento, que uma empresa que é certificada internacionalmente, ela assim, porque ela cumpre protocolos, ela cumpre procedimentos. E o sentimento naquele momento é de extravasar a emoção, dizer assim, eu trouxe meu querido, meu ente querido aqui para você tratar, para cuidar, para curar. Então, faça isso agora. Então, as emoções estão, assim, muito exacerbadas. Normalmente, é onde nós acompanhamos por televisão, algumas coisas assim, o paciente ou o acompanhante querendo agredir alguém porque quer ser atendido. Tem uma escala de classificação de atendimento, mas às vezes a minha filha está congestionada, eu quero passar na frente de um idoso que está com problemas cardíacos, e eu não quero saber, eu quero que isso seja feita à minha vontade, né? Por quê? Porque meu nível de consciência... Como são os treinamentos, Grace? Como são os treinamentos dessas equipes para lidar, né? Porque tudo começa dentro. Então, como são esses treinamentos da liderança para conseguir acalmar essa energia que vem do externo e não se abalar, né? Como que funciona bem no ambiente hospitalar, que acho que está tudo à flor da pele. Isso. Então, quando tem esse cenário, que a gente vive isso, a gente leva isso para o treinamento. Primeira coisa que a gente fala muito, verbaliza muito, é a questão dos valores, do propósito da empresa. E a frase que eu sempre uso na ambientação, até o treinamento da liderança é: se você não gosta de gente, você não pode trabalhar no hospital. Nós começamos com essa frase. Se você não gosta de gente, você não pode trabalhar no hospital, porque você trabalha em prol do outro. Então, enquanto aquela equipe que está sendo treinada não internalizar a questão da humanização e do cuidar do outro, eu não passo por uma segunda fase. Então, eu uso dinâmicas, eu uso muito autoconhecimento, eu começo, na verdade, com autoconhecimento. Em todos os níveis da organização, qualquer treinamento, eu começo com autoconhecimento. Porque se você não se aceita, se você não entende essa relação, você não consegue atender o outro. Então, o treinamento é muito baseado no olhe você. É a mesma coisa que você entrar no avião, né? Se as máscaras, se o ambiente se despriorizar, você pega a máscara, puxa para você, coloca em você, depois você usa. Então, eu levo muito essa mensagem: cuide primeiro de você. Se você estiver bem, se você entender essa relação e como o outro está chegando, você vai atender muito bem. Então, aí a gente traz toda a linguagem de como a máquina, como o nosso organismo constrói o comportamento, que começa com o pensamento, que começa com toda a construção, com o teu repertório, que é individual, é único, né? Cada pessoa tem o seu repertório, cada pessoa tem o seu ponto de vista, e cada situação é diferente da outra. Então, a gente treina maciçamente essa questão do olhe, se entenda, se conheça, e comece com esse olhar da dor do outro, com a empatia. Então, nós trabalhamos muito a empatia. Não dá para falar de humanização sem falar da empatia. O treinamento é muito comportamental, vivencial, e para que as pessoas vivam mesmo isso, sabe? Essa sua fala lembra muito a ferramenta do elevador do humor, que a gente também tinha o gráfico, a Verusca disponibiliza no MBA dela, né? E o elevador do humor é isso, esse autoconhecimento de um líder, a começar por ele, saber qual é o nível de humor que ele está, e aquele nível de humor vai marcar, né, o ritmo do time. Então, ele entender como que está o humor dele no dia,
entender, fazer a leitura de como estão as outras pessoas da equipe dele, né? E nesse elevador do humor, que é uma ferramenta muito interessante para liderança, para alta performance, eles dizem que o ideal é você partir do ponto de curiosidade e interesse. Se eu vejo o outro a partir do interesse, da curiosidade, da escuta ativa, eu tenho uma grande chance de que aquela reunião, de que aquela gestão de conflitos, né, seja no hospital, seja num treinamento de qualquer outra empresa, tenha bons resultados. E a sua fala também me lembrou das tecnologias humanas, né, que você falou, cada um tem o seu repertório, cada um tem o seu filtro, e as tecnologias humanas são essas, né, todos nós humanos somos formados de sentimentos, de pensamentos, de humores. Tem dia que eu tô com humor, ok, tem dia que eu não tô, seja pela TPM, seja porque eu dormi mal, não somos robôs. E também tem essa parte dos filtros, dos repertórios, né? Então, como a gente vai fazer essa gestão das emoções no trabalho? Primeiro, com autoconhecimento, entendendo como eu funciono, como são os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Depois, trabalhando com muita conversa, com muita vulnerabilidade, né? O líder saindo desse papel de que ele é uma pessoa perfeita, né? Não existe perfeccionismo, né? Trazendo a vulnerabilidade, e a NR1, que é a norma regulamentadora, que teve essa atualização no final do ano passado, agora foi prorrogada o caráter regulatório dela de fiscalização, mas continua como um caráter educativo. E que é tão urgente nas organizações, né, para a gente tratar desses fatores de riscos psicossociais, porque ainda existe, né, em algumas organizações, essa ideia de que, os seus problemas você deixa para fora, e aqui na organização você é um trabalhador. Não, nós somos seres integrais. Hoje até Deixe uma sua amiga alma lá mandou na porta, né? Deixe sua alma lá na porta, né? Traga só uma seu amiga do corpo. grupo dos alunos da Verusca mandou um texto falando da visão holística, integrativa nossa como seres humanos, que somos seres físicos, espirituais, mentais, sociais, né? Então, a gente precisa colocar esse assunto na pauta, que nós somos formados de emoções, e se nós deixarmos as emoções para fora, não funciona, né, Dani? Agora, voltando também para você compartilhar nessa parte das emoções, a importância, o gerenciamento. Sim, é muito importante isso tudo. E ouvindo vocês aqui, além do nosso repertório, né, individual, que a Grace trouxe, a gente também tem os nossos gatilhos, né, que disparam, às vezes, sem a outra pessoa entender por quê. Então, é muito mais sobre gerir as minhas emoções para depois tentar liderar as pessoas em relação à gestão das emoções, né? Eu vejo muito julgamento, sabe? Inclusive, essa fala de TPM, se a gente for ver, é um julgamento, porque a mulher tem direito de estar estressada sem estar na TPM, assim como o homem está, né? Desde que não impacte no outro. Porque a gente vê, a Grace trouxe aqui do hospital, e realmente, né, um ambiente desafiador. Eu já trabalhei dentro de hospital com treinamento, é um ambiente bem desafiador, né? Mas se a gente for ler as notícias, se for ver, se for os Instagrams das cidades, é briga, é no aeroporto, é no trânsito, é por causa de um guarda-sol. Eu estou em Balneário Camboriú, Santa Catarina. No verão, é uma coisa horrível, mas um senhor foi assassinado com uma paulada do guarda-sol só porque ele achou que não devia pagar o que era para pagar, sabe? As pessoas estão com as emoções à flor da pele, né? Então, exatamente, Cíntia, trazer as nossas emoções positivas e negativas, né? Quem disse que a gente só pode ter emoção positiva? Emoção é emoção, né? Nós somos seres emocionais e relacionais, com certeza. Então, a Grace também trouxe assim que
quem não gosta de pessoas não pode trabalhar no hospital. Eu penso que o Simon Sinek diz, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócio, né? Independente de onde a gente trabalhar, a gente vai lidar com pessoas. Então, quem não gosta de pessoas, está na hora aí de se trabalhar e começar a pensar, porque nós somos seres sociais e emocionais. Então, eu vejo, assim, cada vez mais falando em inteligência emocional, isso aí, falando em inteligência emocional, falando em produtividade, falando em relação interpessoal, mas eu vejo uma produtividade que muitas vezes não é sustentável. Né? Se a gente for ver, eu canso de passar por situações de estar num treinamento dentro de uma empresa e perguntar assim, quem aqui toma algum tipo de ansiolítico, remédio para depressão, ou para dormir? Olha, sem exceção, se sobra uma ou duas que não tomam, é muito. Então, é uma cultura adoecida que a gente está criando. Eu falo a gente porque, de certa forma, é a gente, né? Não, o nosso contexto é esse. E se a gente não olhar para isso, teve que vir uma norma regulamentadora para a gente olhar para o outro. Quando entrou o ESG, eu tinha uma esperança, porque é um tripé da sustentabilidade, né? A gente precisa do planeta para sobreviver, a gente precisa da economia e das pessoas. Ali eu tive, assim, uma grande esperança que agora vamos começar a olhar para as pessoas de uma outra forma. Mas ainda não. Talvez a gente tenha avançado um pouquinho numa era em que a gente está tão conectada, nunca estivemos tão desconectadas, né, das pessoas. O nível de fobia social que as pessoas têm hoje, a gente nem ouvia falar disso antes. Eu agora vejo as meninas aqui da empresa que eu estou trabalhando, eu falo as meninas porque a empresa só trabalham mulheres, né? Ela quis fazer exatamente assim para a gente, a igualdade de gênero, o DS5. E aí elas trazem, né? Como é que a gente vai ter uma produtividade sustentável se a nossa entrega não é valorizada? Como é que a gente vai se capacitar se a gente não pode ser empregada porque a gente tem filho, então não tem esse emprego, não pode ser meu porque eu tenho filho. Como que a gente pode ter as responsabilidades todas do trabalho e da casa, sendo que o marido às vezes ajuda? Como ajuda? As responsabilidades não são dos dois. O marido ou a esposa, independente, né? Isso de deixar os problemas do lado de fora. Quando as pessoas falam assim, na vida pessoal, na vida profissional, é uma vida só. Não dá para morrer o profissional e viver o pessoal. Morrer, morreu, né? Morre os dois juntos. Então, é um só. A gente é um só. A exploração por metas, é verdade, Cíntia, é verdade. Não tem esse equilíbrio, né? Então, a gente precisa ter essa sustentabilidade, porque falando em meta, né? Ou será que a gente vai bater a meta ou a gente vai bater nas pessoas? A que preço? A que preço, a que custo, né? Exatamente. E aí as pessoas ainda falam, sabe, eu preciso trabalhar o absenteísmo. Isso é o de menos. O pior é trabalhar o presenteísmo, que a pessoa está lá, de corpo presente. Corpo presente, mas não está produzindo nada, porque está com a saúde mental completamente abalada. Então, a gestão das emoções é a base, o autoconhecimento, concordo com vocês, o autoconhecimento é o início de tudo, né, para a gente se conhecer, mas sem a gestão das emoções, a gente não consegue se relacionar no trabalho, na família, na vida da igreja, quem vai, da comunidade, do clube, enfim, de todos os ambientes que a gente transita, a gente não tem mais relacionamento se a gente não gerir as nossas emoções. Cada vez mais tem essas discussões, essas brigas, todos com os nervos à flor da pele, é morte no trânsito. É urgente, é uma pauta que tem que estar na mesa. Conversas difíceis precisam ser faladas, né? Eu penso dessa forma. E as emoções, quanto tempo ficaram fora, né? Quando que a gente podia debater que somos seres emocionais e relacionais e que a gente tem momentos, sim, de altos e baixos
e que está tudo bem falar disso no ambiente de trabalho, né? Eu acho que isso é um tabu ainda, que esse maio humanizado, proporcionado pela Verusca e por tantas pessoas que acreditam, nos dá essa voz, né, esse poder, como a Verusca diz, o óbvio precisa ser dito, porque às vezes as pessoas ainda não têm consciência disso, né, de que essas emoções precisam ser trabalhadas. E na sua fala, Dani, eu lembrei daquele gráfico de segurança psicológica versus alta performance, né, e que muitas vezes as pessoas bateram a meta sim, mas a que custo? A um nível de segurança psicológica baixíssimo, com alta performance, mas aí é isso que leva, né? O nível de segurança psicológica baixo, com uma alta performance, ele entregou ali, mas ele entregou também a saúde física, mental, emocional, que leva a burnout, ansiedade, depressão. A maioria das pessoas que são afastadas por burnout são aquelas que trabalham muito, aquelas que se doam tanto, 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 que não cuida das emoções, que não tem tempo para cuidar da sua parte humana e ficam adoecidas. E temos esses ambientes de trabalho tão adoecidos, né? Esse gráfico realmente ele é fantástico. É pena não poder compartilhar aqui com vocês, mas ele traz uma realidade. Eu queria, Érica, desculpa até interromper tua fala, mas eu fiz um curso recente com o Augusto Cury, e ele trouxe uma fala que, de imediato, eu fiquei meio chocada, mas depois eu entendi o que ele quis dizer, sabe? Ele começa falando mal da inteligência emocional e de Daniel Goleman. Traz uns conceitos lá meio radicais que... Gestão das emoções, ele fala, né? Exatamente. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele falou assim, quem disse que a nossa inteligência se autodisciplina? Né? A nossa inteligência emocional se autodisciplina. Ou você tem inteligência emocional ou você não tem inteligência emocional. Isso não existe. O que existe é essa disciplina que nós aprendemos a ingerir as nossas emoções a partir dos gatilhos, das situações que nós vivemos. E cada situação vai ser totalmente diferente. Porque tem o humor daquele dia, tem a nossa energia daquele dia, tem todo um contexto que afeta nisso, entendeu? Afeta ele fala das janelas killers, né? Ele fala que é a gestão da emoção, porque a emoção é diferente de sentimento. A emoção é aquilo que acontece naquele milésimo de segundo que você parece que ia ser atropelado, despertou ali vários hormônios, aparece alguém, aparece o chefe, aí desperta vergonha, medo, raiva, alegria, né? E o sentimento é a gestão daquilo, como você vai lidar com aquela emoção que tem a ver com toda a sua bagagem de controlar ou não os gatilhos, killers e tantas coisas, e essas janelas, né? Como eu sou apaixonada pelo Daniel, quando ele começou a falar que não existe, que quero acabar com a inteligência emocional, eu digo, peraí, calma. A lá, Verusca, nossa professora. Estamos sempre subindo e descendo no nosso elevador do humor, o tempo todo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E um líder, né, agora indo mais para a parte organizacional, a gente falou bastante do eu, que a mudança começa em nós, e aí como eu levo isso para dentro da instituição, dentro dos times, para que isso funcione dentro da cultura organizacional, né? Então, um líder, uma gestão, uma alta liderança precisa ter dentro da cultura dela, dentro da modelagem, essa consciência de que o humor de todos os colaboradores oscila o tempo todo, né? E como a gente faz dentro das organizações a gestão de tudo isso. E um dos elementos principais é a segurança psicológica. E o que seria a segurança psicológica? Esse foi um termo que foi cunhado em meados dos anos 90 por uma pesquisadora de Harvard, a Amy Edmondson, que ela foi pesquisar sobre erros em hospitais. E aí, no estudo sobre erros, ela esbarrou
como disse ela, né, no termo segurança psicológica, que ela cunhou como é a crença compartilhada entre membros de uma equipe, de que aquela equipe, aquele local, é um ambiente seguro para correr riscos, arriscar riscos interpessoais. Então, o que isso quer dizer? Que uma pessoa se sente segura dentro daquela equipe para assumir riscos. O que seriam riscos? Você falar e não ser humilhado, não ser retalhado, não ser punido, e isso tem a ver com emoções, né? E aí, lá na frente, esse termo dela, que estava mais no ambiente científico, né? Ele atingiu, foi conhecido pelas organizações através de uma pesquisa do Google, que foi o projeto Aristóteles. O Google queria identificar, entender por que algumas equipes, né, deles tinham alta performance melhor do que outras equipes. E foi um estudo profundo de vários anos, e eles chegaram em 5 elementos que essas equipes, né, têm, elas manifestam esses 5 elementos para ter alta performance. E esses elementos são o impacto, a pessoa sabe qual é o seu impacto individual naquela corporação. O significado, a pessoa trabalha com propósito, ele sabe do propósito dele dentro daquela organização, o trabalho dele dentro do time, dentro da corporação, precisa estar bem claro, né? Você precisa ter clareza e estrutura de quais são as suas responsabilidades, e também você precisa ter confiança. Eu confio no meu trabalho, eu confio na outra pessoa, e o fator primordial desses 5 elementos era a segurança psicológica. Então, dentro de tudo isso, da gestão das emoções, a segurança psicológica tem um papel fundamental, né? E no curso da Verusca fica bem claro isso, que segurança psicológica não é o líder, a alta liderança, ser bonzinho, passar a mão na cabeça. Não, é você ter um local seguro para você se expor a sua vulnerabilidade. Os outros painéis da semana passada falaram bastante sobre vulnerabilidade, sobre a Brené Brown e o livro dela, e tem também um livro que é maravilhoso, né, para quem gosta dessa parte de gestão das emoções, e como isso está atrelado com produtividade, como a Gra falou e a Dani, é o livro da própria Amy, que é Organização Sem Medo, que já é comprovado que pessoas que operam do medo vão ser menos produtivas. A gente, é intuitivo isso, né? Mas a gente precisa reforçar. E isso é muito importante para a gente levar para as nossas organizações, para a gente refletir. Eu trabalho num ambiente com medo, eu tenho segurança psicológica, eu queria que vocês falassem um pouco disso no dia a dia de vocês. Eu posso começar, Dani? Isso é muito real para mim, tá, Érica? Porque o hospital que eu trabalho, ele é um hospital certificado internacionalmente. Então, uma coisa que nós trabalhamos bastante é o foco na segurança do paciente. Então, nesse processo de segurança do paciente, vem todo esse conceito da Amy, e nós trabalhamos um termo, um conceito da segunda vítima. Quando nós trabalhamos o termo da segunda vítima, imagina assim, uma situação de que houve um erro em algum procedimento, ou pelo médico, ou pelo enfermeiro, ou técnico. E nesse momento, a gente entende, o hospital entende, isso é disseminado fortemente o ano inteiro, mas em abril e maio a gente intensifica, porque é o mês de segurança do paciente, em que ninguém sai de casa para fazer mal para alguém dentro de um hospital, porque a gente trabalha por propósito. Então, colocou o pezinho lá, tem que salvar a vida. Então, assim, não aconteceu porque você quis. Então, a gente tem toda uma comissão de analisar o que a gente pode melhorar para que aquilo nunca mais voltar a acontecer. Mas nós protegemos a segunda vítima. Enquanto nós estamos na análise, é feita uma análise do erro,
a pessoa é tratada como parte da análise, ela entra e relata como se sentiu, o que aconteceu para fazer aquilo, mas como processo, não como você está aqui numa cadeira, tem mais 5 aqui te olhando, ouvindo você descrever o teu erro. A gente não trabalha assim. Isso é muito lindo. Eu acho assim, um processo dentro deste hospital, porque eu entendo que em alguns outros hospitais que eu conheço existe o discurso, mas não existe essa prática, e lá eu faço parte dessa comissão em que eu acolho as pessoas, a gente chama de segunda vítima, que é quem cometeu a falha, o erro. Eu tento entender qual foi o momento, o que ele estava passando. Eu vou para o indivíduo. Tem a área da qualidade que vai para o processo e eu vou para o indivíduo. Eu acolho esse indivíduo para ver se o que a gente consegue ajudá-lo enquanto pessoa nesse processo de aprendizado, sabe? Eu acho esse processo de hospital muito lindo, realmente. Que lindo, que experiência maravilhosa, né? Em meio à dor, a erros que podem ser fatais, mas o olhar humano ali de acolhimento, né? Que lindo. E sabe o que eu acho bem legal? Só complementar, que eu já te passo, Dani, é quando a gente fala o disclosure, que a gente chama a família e a gente assume para a família que aconteceu um erro. Às vezes a família nem sabe, a gente chama a família e assume isso, sabe? Quanta transparência, nossa. Muita transparência, muita transparência. Que lindo, que lindo. Faz todo o sentido, né, da segunda vítima, porque realmente a pessoa não é... Só que é um erro, assim, todo mundo erra, né, mas é que ali no hospital é um erro, mas é com vida, né, que mexe. Faz todo sentido. Lindo. E a neurociência prova que a dor emocional dói tanto quanto a dor física, né? E a gente não sai por aí dando soco, chutando as pessoas, mas a gente acha que pode, às vezes, gritar, humilhar, inibir, constranger, né? Isso também dói, né? A neurociência prova. Então, eu sempre lembro, nas organizações que eu vou fazer a modelagem de cultura, que isso tem que estar na cultura, esse respeito ao ser humano tem que estar na cultura. E ainda tem muitas empresas que veem, muitos líderes, muitos gestores que veem a segurança psicológica como não cobrar resultado, não pode dar um feedback que não seja um elogio, e acha então que não vai ter resultado tendo segurança psicológica, e é justamente ao contrário. É como quando eu trabalho a comunicação não violenta, muitos gestores ainda acham que é aquele líder bonzinho, aquele líder permissivo, amigão, e não é isso, é só ter respeito, é não julgar, é pedir para as pessoas, né? Ai, acho que a Graça caiu. E aí, quando a gente, falando da neurociência de novo, quando a gente tem esse comportamento impulsivo, mais agressivo, o passivo-agressivo, que ainda é pior, né? A gente chama do sequestro das amígdalas, né? Porque a informação precisa fazer um looping, quando a gente recebe uma informação, precisa fazer um looping pelo cérebro todo para a gente responder, ou agir, ou decidir de acordo com aquilo que a gente se permite, né? E quando a gente responde de pronto que a informação não fez o looping, quem decide são as amígdalas, né, cerebrais, que estão ali apenas para sobrevivência. Então, a gente chama, quando tem uma resposta muito impulsiva, muito agressiva, a gente chama do sequestro das amígdalas. E cada vez mais, infelizmente, isso vem acontecendo, né? E quando a gente fala de cultura de segurança psicológica, eu vejo tão nitidamente quando tem uma cultura silenciosa, quando ninguém fala na reunião, tá tudo sempre muito bem, não tem problema nenhum, pode ver que a segurança psicológica ali não está suficientemente trabalhada, né? Então, esse silêncio também fala muito. E aí tem que cascatear, né? Como a V fala da cultura, né? Tem que cascatear. A gente não dá para a gente trabalhar isso na baixa liderança ou na média liderança, tem que ser na alta liderança. Tem que vir de lá essa fala, né? Essa permissão.
A maturidade das emoções, exatamente. Tem um livro até, Janton, que eu gosto muito, que é o Agilidade Emocional, que fala muito sobre isso, né? Sobre é como se fosse uma musculatura. A gente precisa trabalhar essa maturidade emocional, essa resiliência emocional, né? E cada vez mais a gente tem menos tempo. A gente não tem tempo de sentar e perguntar como é que você está se sentindo, como é que você se sentiu naquela hora que você foi agressivo, ou que você respondeu mal, ou enfim. Isso já não acontece, é resultado, 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 só que o resultado vem através das pessoas. Então, a gente precisa aí dar 2 passos atrás para poder resgatar, né, esse ser humano que a gente vem falando aqui. E colocar realmente isso na cultura organizacional, ou senão a gente vai fazer trabalhos pontuais, que a gente vai tratar a causa, a dor de cabeça, mas não vai tratar a causa, né? Vai tratar o sintoma, mas não vai tratar a causa. E aí não adianta, é mais do mesmo, né? Que a Jennifer falou que líderes acham que estão sendo líderes por estarem sendo bonzinhos e permissivos, quando precisa, exatamente. Então, essa confusão que tem de segurança psicológica ou comunicação não violenta e tantos outros autores que defendem com outras nomenclaturas, não é sobre isso. O nome do livro, Janton, é Agilidade Emocional. A gente precisa fazer esse letramento do que é a segurança psicológica, do que é a cultura, do que é a gestão das emoções, porque às vezes os próprios líderes não sabem. E às vezes chegar e falando... essa coisa do bonzinho, né, Dani, que a Jennifer colocou aí, eu acho que falta muito um daqueles elementos de alta performance, que é a estrutura e clareza das responsabilidades, né? Porque quando não existe sombreamento de qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade dos outros membros da equipe, o líder não precisa ser aquele carrasco e também não precisa ser bonzinho. E aí você tem ferramentas de gestão ágil para quantificar ali, mensurar qual é a função e as entregas, né? E aí tudo funciona. Mas daí fica essa questão de não falar sobre as emoções, não expor a vulnerabilidade. De um lado está o líder, que fica, será que essa coisa do Maquiavel, né? Entre ser bom e ser temido, prefiro ser temido. E aí fica nisso, estamos em 2025, né? Então a gente precisa ter esses elementos, alta performance precisa ter essa estrutura, clareza, cada um saber o seu impacto, o seu significado, trabalhar com confiança, dentro de um sistema com uma cultura de modelagem coesa e forte, tudo flui, né? E se não fica nesse jogo entre a liderança e os liderados. Existem estudos que mostram que a maior parte dos pedidos de demissão são em função da liderança. Acho que 85% de um estudo que teve fala que as pessoas pedem demissão por causa da liderança. Então, chegou a hora das empresas verem que investir em pessoas, investir nos relacionamentos é muito benéfico, né? Produtividade, consegue reter os talentos, então tá na hora de ver que isso não é só demagogia, né? É verdade, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E acho aí, que a Gra caiu, né? Caiu, acho que sim. Como é que a gente fala de gestão das emoções se a gente não respeita a diversidade? Por exemplo, como é que eu vou falar para uma pessoa que é excluída, seja lá por o que for, por etnia, ou por gênero, ou por idade, pelo que for, que ela é excluída, e eu vou falar de gerir as emoções no trabalho. Como? Meninas, voltei, tá? Tá bom. Okay. Bom. Quem sabe faz ao vivo, né, Gra? Voltei pelo celular.
Não tem como, né? A gente não respeita a diversidade, daí que as pessoas façam a gestão das emoções. Então, o exemplo, a liderança, por exemplo, a liderança Shakti, a liderança consciente, né? Que trabalha ali as polaridades, as características femininas e masculinas, independente do gênero. Quando a gente começa a ir por esse viés, o resultado começa a vir. Mas isso é uma longa caminhada. Só que, na minha opinião, a gente já deveria estar mais à frente dessa caminhada, né? Mas, em contrapartida também, a gente é uma das poucas gerações aqui, pelo menos de pessoas que estão vivas, que vivemos nos 2 milênios, né? Que a gente até 2000 era mais ou menos comando e controle, e depois a gente começou a caminhar para uma liderança mais humanizada, mais consciente e tal. Então, a gente está ainda numa... A gente ainda é criança, né? Não é mais neném, mas é criança nessa caminhada de gestão das emoções. E outro erro muito comum que eu vejo é as pessoas acharem que a inteligência emocional, que a pessoa vai estar todos os dias feliz, uhul, que maravilha. Não é assim. A gente tem dias que não está muito bem. O ideal é que a gente, pelo menos na balança, esteja positivo, que a maioria do tempo a gente esteja bem. E que no dia que a gente não esteja bem, a gente não impacte nas outras pessoas, né? Sim, Cíntia, é verdade. A gente precisa sair do comando e controle, porque ainda tem muito. E é que nem o preconceito. Ninguém é preconceituoso, mas só se fala em preconceito. O comando e controle também. A gente fala, não, que a gente é uma liderança consciente, mas a gente ainda precisa de alguns controles. A gente vê isso na gestão remota, como é claro, como as pessoas ainda precisam do controle, né? Então, a gente caminha aí para arregaçar a manga, olhar para a gente mesmo, olhar para o outro e acelerar, porque não dá mais para ser como era antes, não. Ninguém mais tem saúde para isso. Eu vou pegar o teu gancho, Tani, e falar assim, ao meu lado, o meu viés administradora fala que a gente não consegue trabalhar sem controle, né? Porque se você não controla, você não faz a gestão. Mas é um outro tipo de controle, né? Você não precisa mais aquele controle rígido, a ferro e fogo, com aquela coisa mais pesada. Hoje você tem outras formas de fazer a gestão, né? De fazer a gestão que é o controle. A palavra controle, ela traz uma coisa muito pesada, até pejorativa, mas você precisa ter gestão. E a gestão, ela pode ser mais leve, mais humanizada, mais palatável para o dia a dia, né? Eu acho existe sim uma cobrança muito severa quanto esse peso do líder, né? Mas muita gente não é líder ainda. A gente precisa desenvolver esse líder, por isso que a gente precisa aprender como desenvolver esse gestor, que ainda é gestor, só gestor, para que ele se desenvolva esse lado mais de liderança, para que a gestão fique mais leve. Então, a gente fala muito isso, né? Que todo gestor, ele precisa ser líder, mas nem sempre ele é líder. E todo líder, ele é obrigado a ser um gestor, senão ele não vai exercer a liderança dele de uma forma mais eficaz, entendeu? Eu Sim, penso e assim. pegando o gancho, a Jennifer está falando justamente sobre isso, né? E o exemplo, principalmente do líder, né? Que muitas pessoas dizem que nem querem ser líderes por isso, porque eu vou ser igual a esse líder, que não tem vida social, que é um mal educado, que é desrespeitoso, né? Então precisa vir do exemplo. Ela escreveu aqui, é passado, mas não é vivida. Então, a gente precisa, quem é líder, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade mesmo. Sai desse pedestal de Pedestal, né? perfeccionismo, né? De perfeccionismo, e se coloca no lugar de humanidade, que você também é humano e que você está ali para compartilhar. E aí, acho que quando tira essa tensão, né? Eu, como terapeuta integrativa, nós somos seres energéticos, né? Então, antes da fala, antes da pessoa chegar,
sua energia já chegou, né? Então, não tem aquelas pessoas que falam, o cachorro, os animais, eles sentem, eles são intuitivos. Se os animais são intuitivos, que dirá nós? É que a gente se desconectou dessa nossa intuição, da nossa humanidade. O chefe sabe, às vezes aquele funcionário que está ali quietinho, que não fala nada, mas ele sabe que pode contar com ele. E aquele funcionário, o puxa-saco que está ali, chefe e tal, a energia não mente, né? A palavra pode até disfarçar, mas a energia não mente. Então, a gente se colocar nesse lugar. Quando a gente está falando também do nosso líder, mal do nosso líder, da nossa organização, será que a gente está também fazendo o nosso melhor? Então, é esse lugar mesmo, né, de consciência, autoconscientização, falar, eu serei a mudança que eu quero para o mundo. Então, começa a mudar em você, os seus atos. Vamos contaminar de uma forma positiva as relações, né? Olha, a mensagem do Janton é bem legal, né? O equilíbrio e consciência de uso do comando e controle se faz necessário, tendo como base a empatia e respeito. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Perfeito. Mas agora eu quero fazer assim, uma defesa, entre aspas, dos líderes também, porque muitos líderes não foram preparados para ser Não líderes. foram? Então, a grande maioria até. É a fala da Gra, né? Um gestor, mas não sabe ser líder, mas não também sabe. ninguém preparou, né? Ele Quem foi preparou? promovido porque ele era um bom técnico. Exatamente. E como que nem a gente vem e cobra a gestão de pessoas de uma pessoa que era boa tecnicamente falando? Né? Então, essa parte ali, como a Vê está falando, a gente levar essa consciência, esse letramento de como levar a educação, eu penso muito assim, as organizações, não sei se tudo é urgente, a produtividade, é bater a meta e não sei o quê, e aí esquecem de preparar a pessoa para ser um verdadeiro líder, né? Então, por isso a importância da modelagem e da cultura, né? Que são os cursos que a Verusca oferece. Ela é uma das expertise, tem expertise nisso no Brasil, né? Pouco se fala sobre cultura e modelagem na transformação organizacional. Então, se começar desde a alta liderança, essa preocupação em ser exemplo, através dos valores, o principal são os valores, né? Quais são os valores que são aceitos nessa organização e quais são os valores que não são aceitos. E aí, isso partir da alta liderança e depois fazendo o cascateamento, né? E valores, né, Érica, que são vividos, não aqueles que estão na parede, né? São aqueles que realmente as pessoas vivem. Eu lembro muito a ferramenta da Verusca, né, onde tudo começa, esse mapeamento, né, para identificar que cultura está instalada ali naquela organização, em que ela traz muito isso. Às vezes a pessoa diz assim, não, não precisa, porque nós já sabemos qual é a cultura que está instalada aqui. Não sabe. Às vezes o resultado é surpreendente, porque você descobre que a liderança pensa diferente, age diferente ao que é comandar, ao que é desejado, sabe? As pessoas nas escadas e corredores fazem diferente. Então é muito interessante a ferramenta de mapeamento. Eu gosto também da ferramenta das habilidades corajosas, né? Que a gente trabalha, né? Habilidades Brave, que às vezes também cabe a nós colocarmos o nosso limite, cabe aos líderes colocarem os limites e os liderados também colocarem os limites deles, né? Às vezes a gente cobra de um líder aquilo que a gente não faz, ou o líder cobra do liderado aquilo que não faz. Então, essa coerência no nosso comportamento, ela é muito importante. Eu vejo isso, antes, no começo, acho que eu nem respondi, Érica, desculpa, que no começo tu perguntasse ali da diferença, né, no Brasil e Europa. Na Europa é mais racional, né, principalmente o norte da Europa, eles são muito mais racionais do que emocionais, né, e aqui no Brasil é o contrário, eles são muito mais formais do que informais. Então, essas diferenças, lá fica claramente, assim, o quanto que influencia a maneira da gente conversar, de respeitar, porque se tem mais formalidade,
automaticamente ter um pouco mais de respeito, né? Porque a pessoa não tem mais controle das emoções impetuosas, isso, né? Em contrapartida, não são tão expansivos de dar risada, de dar um abraço, são mais reservados. Então, tudo tem um lado bom e outro não tão bom, né? Mas é claramente essa divisão de razão e emoção ali. Trabalhar inteligência emocional no Brasil é muito diferente de trabalhar a inteligência emocional na Europa. Mas ainda assim, o que vale é o equilíbrio. E para nossa surpresa, eu digo nossa porque foi para mim também, em Portugal, por exemplo, já se ouve muito nas organizações falar sobre a inteligência espiritual, mais do que aqui, né, que transcende e tal. Então, eles estão começando a baixar essa barreira, mas ainda assim, pela formalidade, são muito diretos e objetivos. O que tem para ser dito é para ser dito. Mas, em contrapartida, não faz uma brincadeira de mau gosto, muitas vezes, não constrange as pessoas, porque são mais formais, né? Então, tem essas diferenças que eu acho muito válida, o ponto de equilíbrio. A união dos dois é o caminho do meio, é o equilíbrio. Sim, o respeito, acho que é a base de tudo. Na verdade, o respeito, né? Em todas as relações. É verdade. Os níveis de consciência, né? Que a gente precisa ter, de consciência e de emoção, né? A apatia do desespero, o medo e a ansiedade, a razão e a compreensão, né? A aceitação. Então, esses níveis de consciência também são muito importantes para a gente trabalhar a gestão das emoções no trabalho. Sim, e uma das ferramentas importantes para desenvolver nível de consciência, para acalmar a mente nesse turbilhão que é a vida, como o Bauman diz, né, a sociedade líquida, o amor líquido, nessa correria das redes sociais, uma das ferramentas importantes de gestão das emoções é a meditação. Existem vários tipos de meditação, existe a meditação de atenção plena, e aí muitas pessoas falam, eu não sei meditar, eu não consigo meditar, né? E quando eu fui fazer o meu primeiro curso de meditação, a professora deu um pedacinho de chocolate, falou para a gente segurar, e aí ela pediu para a gente fechar os olhos, colocar, ela falou assim, agora sintam o cheiro do chocolate, coloquem na boca, joguem para o lado direito, para o lado esquerdo, sintam o sabor, e aí agora vocês podem mastigar e depois engolir, né? E aí a gente fez isso e ela pediu para a gente abrir os olhos. Esse foi o primeiro exercício. Daí ela falou assim: e se eu disser para vocês que vocês acabaram de meditar? É uma meditação de atenção plena. Então, meditar, às vezes, para nós ocidentais, chegar nesse nível de estar com a atenção plena naquilo que a gente está fazendo, numa reunião, né, a escuta ativa é muito respeitosa e traz muitos resultados. E talvez para os monges lá do Tibete atingir um nível avançado de consciência seja não pensar em nada. Mas para nós, né, o meditar é isso, é estar com a atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Isso já traz um equilíbrio, respeito, empatia e uma qualidade para as nossas relações que vai impactar na nossa alta performance, né? E uma das meditações de iniciante que eu indico para os meus pacientes e até em treinamentos de grupo, que é muito interessante, é do nervo vago. Acho que a Dani vai gostar bastante, que tem a ver com neurociência. O nervo vago, o nome dele já diz, né? É um nervo que vagueia pelo corpo. É um nervo que ele vem desde o baixo ventre, e aí ele sobe, passa por todos os órgãos, né, importantes do nosso corpo, passa pelo bulbo e vai até o cérebro. Então, quando a gente respira enchendo a barriga e não a caixa torácica primeiro, os bebês, eles respiram certos, eles respiram assim. Quando eles estão dormindo, eles enchem a barriga de ar, né? Então, um convite para vocês. Estou meio confuso, vou ter uma reunião com o meu chefe, uma decisão, uma conversa importante. Vai no banheiro, vai num cantinho,
5 minutos é comprovado cientificamente que tem o controle desse sistema autônomo do cérebro, o sistema parasimpático, e aí você enche a barriga de ar, pensando, você pode até colocar as mãos na barriga, né, para levar consciência para esse órgão, enche a barriga de ar, vai, enche os pulmões, vem até a base do pescoço e solta. Enche a barriga de ar e solta desde o pulmão para a barriga. Isso ativa o nervo vago, que ele, sendo ativado, ativa no nosso cérebro regiões de autocompaixão, de empatia, de calma. Então, é uma ferramenta, existem várias ferramentas, né? E essa é uma ferramenta super simples que pode nos auxiliar na gestão das nossas emoções. Já dizia o ditado, né? O ditado popular, respira, respira. Então, Respira e não pira. A gente está caminhando para o final, mas esse estado de presença, realmente, Érica, é fundamental, essa pausa, né? Só o respirar. Antigamente, que muita gente fumava, né? Falava, eu tô nervoso, tô estressado, vou fumar um cigarro. E voltava mais calmo. Mas não era do cigarro, da nicotina, era do respirar, né? Do ficar ali, dar aquela pausa, né? O exercício de tragar, na verdade, era esse exercício, né? Isso mesmo. Que poderia ser feito sem o cigarro. Claro, mas ali era a ferramenta que eles tinham, né? Mas estar presente no momento presente é um grande aliado da gestão das emoções. A gente está prestando atenção no que está fazendo. Sim, fica esse convite, né? Como uma grande ferramenta, estar presente, ficar descalço na natureza, essa reconexão com a natureza ajuda na nossa humanidade também, orações, meditações, conexão espiritual, tudo isso auxilia na nossa reconexão com a nossa humanidade, reconexão conosco, para depois sermos pessoas melhores, como os líderes ou liderados, não importa a posição que a gente estiver, se estivermos no lugar de humanidade, a gente consegue se comunicar. Estamos caminhando para o fim, aí eu queria que cada uma desse a sua contribuição final para o encerramento desse painel tão rico. Quer falar, Grace? Quero. A gente está aqui num painel de gestão das emoções. E a gente falou que tudo começa com o pensamento, da forma como a gente sente, organiza as nossas informações que estão guardadas e transforma isso em comportamento. Então, a minha recomendação é que, a partir de agora, cuide do que você armazena na sua mente, cuide do que você está colocando nas gavetinhas do pensamento, porque na hora que precisar abrir uma gavetinha para tirar uma referência do passado, para transformar em emoção e transformar em pensamento e comportamento, ele vai trazer coisas boas. Não guarde coisas ruins nas suas gavetinhas. Viva o prazer do bem. Fazer o bem, né? Dani? Dominar as emoções não é sobre controlar e compreender, né? É conectar com a gente mesma, conectar com os nossos resultados, produzir hormônios que promovam essa sensação de bem-estar, de estar leve, de fazer o bem para o outro. Porque a gente está falando de gerir as emoções no trabalho, mas imagina como a gente vai chegar bem em casa se a gente passar o dia todo tranquilo, né? E o inverso também é verdadeiro, então gerir as emoções é fundamental para que a gente tenha uma vida leve. E assim, eu acho que a leveza, a paz é muito. A minha contribuição final é que o outro é sempre um espelho. Quando a gente tem um nível de consciência, né? A gente busca elevar o nível de consciência, tudo que acontece com o outro é um espelho. E como eu estou absorvendo aquilo? Se o que acontece reverbera em mim, me fere, isso está mostrando uma sombra que existe dentro de mim que eu preciso me curar. E quando aquilo do outro vem e não me fere,
como eu posso ajudar o outro de uma forma empática a sair dessa escala de nível de consciência baixa. Então, eu acho que o resumo é a empatia, o respeito e o amor que começa a partir de mim e pode ir através de mim. E sempre lembrando que o amor não é um sentimento, é uma ação. E se não tiver amor, que tenha pelo menos respeito, como disse o Janton. Gratidão você, Janton. Então, encerrando agora o nosso painel, nós queremos agradecer imensamente a presença de cada um aqui e esperamos vocês ao longo do mês de maio, sempre às terças, quartas e quintas, das 20 horas às 21h15. Convide mais pessoas para fazer parte deste movimento. Ainda há muito por fazer para transformar os ambientes de trabalho. E temos um grande convite para vocês, que agora, nos dias 29 e 30 de maio, acontecerá em Itu, presencial, o segundo Encontro Nacional pela Humanização do Trabalho. Evento esse idealizado e realizado pela Verusca e por todas as pessoas que são apaixonadas e acreditam nesse tema, vários patrocinadores e pessoas apaixonadas como nós. Ainda existem vagas, poucas vagas, alguns ingressos. Então, se você se interessou, quer presentear alguém para ir nesse evento, que haverá painelistas do Brasil inteiro, painelistas internacionais também, acesse www.maiohumanizado.com.br. A programação está imperdível. Aqui foi só uma provinha e todos esses painéis. E juntos estamos construindo ambientes de trabalhos mais humanos e saudáveis. Nos vemos no próximo painel, que será amanhã, dia 15/5, às 20 horas. Nos vemos lá. Até lá. Gratidão, meninas, e gratidão a cada pessoa que participou. Obrigada a todo mundo. Tinha um vídeo, não é, Erika? Não ia ter um vídeo? Acho que vai passar agora. Até lá. Agora. Menina, obrigada, obrigada a vocês dois. Um beijo no coração de vocês. Gratidão a toda a equipe que está aqui no backstage, né? A Gia, e para quem tem parou o tantas seu pessoas. tempo também para nos ouvir, né? Sim, gratidão. Vai entrar?